A graça e a paz em nome de Jesus, tudo bom? Eu falei para vocês que nós voltaríamos com alguns estudos, né? Então eu quero fazer um mini estudo para vocês da mulher virtuosa de Provérbios. Abra lá o livro de Provérbios, capítulo 31, nós vamos ler a partir do versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e não se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas não se lembram mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Nós vamos ler somente até o versículo 9, tá? Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Vamos lá. Bom, esse capítulo, ele é um poema organizado em ordem alfabética no hebraico, tá? Na tradição judaica, ele é recitado pelo marido à esposa na noite do sábado. E muitos cristãos as recitam no Dia das Mães. Lemuel, quem é Lemuel? Em hebraico significa dedicado a Deus. Ele é o autor do Provérbios 31. Alguns eruditos identificam que o autor seria o próprio Salomão, mas isso é muito improvável, tá? Ele é chamado do rei de Massá. No versículo 1 você vai ver isso. Talvez para significar que ele era um rei árabe. Se ele era árabe, provavelmente descendente de Ismael. Os provérbios foram ensinados por ele por sua mãe e relacionam-se com advertências sobre os perigos de se gastar tempo e energia com bebidas e mulheres. Também é aconselhado a defender a justiça e o direito aos menos favorecidos. Não se sabe com certeza se o restante do capítulo, o qual descreve a esposa ideal, também foi escrito por ele. Tá? Então vamos lá, vamos planar um pouquinho do versículo 1 ao 9. Bom, a mãe dele deixa muito claro, né, que ele foi um filho querido, que ele foi um filho desejado. Na versão revista e atualizada, que foi essa que eu li para vocês, ela chama ele de filho dos meus votos. E na versão NTLH fala que ele é resposta das minhas orações. Então deixa muito claro que essa mãe, ela desejou esse filho, ela quis esse filho, né? Provavelmente ela fez ali, talvez como Ana, um voto ao Senhor. Olha, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Então deixa muito claro que ela orou, ela desejou, ela buscou esse filho. E veja, ela se mostra preocupada em orientar o seu filho para um caminho abençoado. Ela quer mostrar que há um caminho de bênção para um rei com uma esposa, não várias esposas, com uma esposa, onde ele não irá perecer. O provérbio 22:6 diz o seguinte: ensina o caminho que a criança se deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele. Seus conselhos, eles visam agregar princípios de um bom caráter e não algo material, né? Mateus 6:20 fala: não ajunte os seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Não ajuntem na terra, porque tudo que está aqui vai ficar. E hoje nós temos essa visão mais clara do que nunca, né? O que você junta aqui vai ficar, né? Como tem um provérbio aí bem popular que diz que caixão não tem gaveta, não é verdade? Veja, ela dá 3 passos para ele muito interessantes. Primeiro, como ele deve andar. Então ela orienta ele, fica longe de bebedice, fica longe do mulherio. Quantos homens perdem a cabeça atrás de bebida e de mulher? Quantos, né? Homens se destroem. Você acha que essa mulher que se apaixona e se destrói? Tem muito homem que acaba com a própria vida atrás de bebedice e de mulherio. E ela
já começa nessa orientação. Segundo, como ele deve governar, né? Ele era um rei. O que você espera de um rei? Que ele defenda a causa dos pobres e dos necessitados, e ela orienta o seu filho nisso. Defenda o pobre e o necessitado, você precisa saber governar, né? Ele precisa ser um rei justo, um rei que agrade a Deus. Deus espera um rei justo, né? Terceiro, como ele deve escolher uma esposa, e isso ela vai explicar a partir do versículo 10, que nós não vamos ler hoje, tá bom? Ela vai falar como que ele deve procurar uma esposa, né? Qual é a esposa ideal? Ela diz para ele ser um homem forte e para não entregar a sua força às mulheres e nem se entregar às bebidas. Oséias 4:11 vai dizer que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Então a bebida, você já sabe que ela mexe diretamente com a sua mente, né? Então é que nem droga, né? Você já viu pessoas que fumam muita maconha e acabam ficando meio lesadas? Já falou com uma pessoa que fuma muita maconha? A pessoa fica boba, a pessoa não fumou, sabe, naquele dia, mas você conversa com ela, ela fica meio delay, sabe? Enfim. Ela enfatiza no versículo 6 que as bebidas são para os que estão morrendo ou na miséria. Há estudos que indicam que na época era muito raro a total abstinência da bebida alcoólica. Mesmo quando se reconhecia problemas com o vício por trás da recomendação de oferecer bebida alcoólica, havia preocupação com os menos favorecidos do reino. E o rei não deveria estocar bebida fermentada, e sim oferecer como conforto para os sofredores. Gente, naquela época, eles já bebiam para esquecer dos problemas. O álcool é embaçado, né? Bom, ela fala também aqui, não dê a sua força às mulheres. Versículo 3, não dê sua força às mulheres, não entregue seus caminhos a ela. E eu gosto de pensar nesse versículo, que é o seguinte: mulher não gosta de homem frouxo, mulher não gosta de homem banana, sabe? Mulher que é homem de atitude. E homem de atitude não é homem grosseiro, não é homem mal educado, tá? Veja, quando a Bíblia vai falar da submissão da mulher, seja submissa aos seus maridos, eu vou te dizer que a mulher cristã, ela tem prazer em ser submissa a um homem que também é cristão, né? Então as mulheres, elas se pegam muito nisso, você é submissa ao homem. Veja, você acha que é difícil, que é duro essa ordenança do Senhor, seja submissa ao seu marido? Você acha que é duro? Tá. A responsabilidade que o Senhor Deus incumbiu ao homem é muito maior. O Senhor vai falar assim para o homem: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o homem, ele tem que amar a mulher de uma tal maneira que, se for preciso, que ele dê a vida por ela. Tá entendendo? Se for necessário, ele tem que dar a vida por ela. E aí, vamos botar na balança, o que é mais difícil? O marido morrer pela esposa ou a esposa ser submissa? Então a incumbência ao homem é muito maior. E a palavra diz que naquele grande dia, o homem vai ter que apresentar a esposa diante de Deus. E aí, o que você fez com a esposa que eu te dei? Você cuidou bem dela? A Bíblia fala que se o homem está brigado com a mulher, as orações dele nem sobem ao trono de Deus. Nem sobem. Então, casamento é uma grande responsabilidade para ambos. Mas eu vou te dizer que para o homem a responsabilidade é maior ainda. Então ela fala: filho, mulher não gosta de uma banana. Não entrega a tua força para ela. Lembra de Acabe, de Jezabel? Acabe, um banana, sem iniciativa, sem opinião própria. E a Jezabel, uma mulher maligna, que pisava em cima dele, fazia o que bem entendesse. Então o homem que entrega a força dele para a mulher, ele está deixando que a mulher pisoteie nele. Faça o que bem entender com ele. E isso é terrível aos olhos de Deus. Pensa nisso, já deu 10 minutos?
Passa rápido, né? Bom, vai ser um estudo curto, porque assim, nós vamos estudar até o versículo 31 e vai ser coisa rápida, mas eu acredito que vocês vão gostar. Essas orientações da mãe de Lemuel são interessantíssimas e são necessárias. Quer ser uma mulher abençoada? Siga esses princípios que ela deixou para o seu filho Lemuel. Amém? Um beijo grande, Deus abençoe o seu dia. A gente volta depois. Eu não sei se amanhã, eu espero que sim. Mas a gente volta com os outros versículos. Um beijo, fica na paz.